Olá e sejam muito bem-vindos. Hoje vamos embarcar numa uma viagem fascinante mesmo, ao interior da mente humana. Vamos explorar o que é isto da psicanálise. Mas, atenção, não como se fosse uma coisa só, uma ideia única. Pensem nela mais como um continente, cheio de paisagens e perspectivas completamente diferentes. E que frase tão poderosa é esta, não é? O que é que ela nos quer dizer, no fundo? Que a infância não é só uma fase que acabou e pronto, ficou lá atrás. Não, é muito mais do que isso. É como se fosse um território psíquico, sabem? Um espaço simbólico onde as nossas primeiras pegadas ficaram. Bem, ficaram marcadas para sempre. E são essas pegadas que acabam por moldar os nossos padrões, os nossos medos e até as escolhas que fazemos em adultos. É exatamente por isso que é um erro pensar que psicanálise é só Freud. Claro que ele foi o ponto de partida, mas desde que ele a criou, a psicanálise evoluiu, e muito. Dividiu-se em várias correntes de pensamento. E o interessante é que cada uma delas nos dá um mapa diferente, uma nova maneira de explorar o nosso mundo interior. Então, este vai ser o nosso roteiro de viagem. Vamos fazer uma espécie de visita guiada por estas diferentes regiões do pensamento psicanalítico. O objetivo é tentar perceber como é que cada uma delas nos ajuda a compreender melhor, bem, o que é que significa ser humano. E pronto, vamos lá começar a nossa exploração. O ponto de partida é uma ideia fundamental, a de que o nosso passado, na verdade, está sempre presente. É a fundação, os alicerces sobre os quais construímos toda a nossa casa psíquica. Pensem nisto. Quantas vezes não damos por nós a reagir a uma situação de adulto com uma emoção de criança? Aquela raiva que explode de repente, aquele medo paralisante de errar ou aquela necessidade constante de aprovação. Pois, muitas vezes, isto são apenas ecos da criança que fomos. E essa criança interior continua lá, a influenciar as nossas relações, a voz na nossa cabeça e, claro, até a forma como nos autossabotamos. Então, a nossa primeira paragem nesta visita tem de ser na escola clássica de Freud. É a base de tudo. E depois vamos ver como é que isto evoluiu, com um foco muito particular na linguagem de Jacques Lacan. Foi Freud que introduziu um conceito que na altura foi absolutamente revolucionário, a ideia de que existe uma parte da nossa mente à qual não temos acesso direto. E essa parte, o inconsciente, determina grande parte do nosso comportamento. É aqui que a psicanálise se assume de certa forma como uma ciência do inconsciente. E a melhor maneira de visualizar isto é com a famosa metáfora do iceberg. É perfeita, a sério. A nossa mente consciente é só aquela pontinha que se vê fora d'água. Mas a parte gigante, a massa que está submersa e que nem sequer vemos, essa é o inconsciente. E mesmo estando escondida, é ela que no fundo comanda o navio, que dita a direção de toda a nossa vida psíquica. Para além do inconsciente, Freud deu-nos outras ferramentas conceptuais-chave. Por exemplo, o complexo de Édipo, que tem a ver com os primeiros desejos e rivalidades na infância. Depois, os mecanismos de defesa, que são basicamente as estratégias que o nosso ego usa, sem nós sabermos, para lidar com a ansiedade. E ainda a teoria das pulsões, aquela luta constante entre Eros, a pulsão de vida, e Thanatos, a pulsão de morte. E agora, damos um salto para Lacan. Lacan pegou nas ideias de Freud e deu-lhes uma volta. Ele disse que o inconsciente está estruturado como uma linguagem. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ele se manifesta através do que dizemos, os nossos desejos escondidos, os nossos medos, tudo isso vem ao de cima nas palavras que escolhemos, nos lapsos que cometemos, naqueles atos falhados, sabem? E até nos nossos sintomas. Por isso, para um lacaniano, ouvir é absolutamente tudo. Continuamos a nossa viagem. Agora vamos conhecer dois pioneiros que olharam com uma lupa para os primeiríssimos anos de vida. A tese deles era que os nossos conflitos psíquicos mais profundos nascem precisamente aí, nesse início. Vamos falar de Donald Winnicott. Ele trouxe um conceito que é fascinante, o chamado objeto transicional. É fácil de perceber. Pensem naquele ursinho de peluche ou naquele paninho que uma criança não larga por nada deste mundo. Bem, esse objeto não é só um brinquedo. Ele funciona como uma ajuda para a criança lidar com a separação da mãe. É como se fosse uma ponte segura entre o seu mundo interior e o mundo lá fora. Winnicott também nos deixou outras ideias muito importantes. Por exemplo, a da mãe suficientemente boa. Não é a mãe perfeita, atenção, mas aquela que consegue satisfazer as necessidades do bebê sem o sufocar, sem ser controladora. E falou também do falso self. O que é isto? É uma espécie de máscara que, por vezes, criamos para agradar aos outros, mas que acaba por esconder quem realmente somos. Agora, Melanie Klein. A grande inovação dela foi ter encontrado uma resposta para uma pergunta muito difícil. Como é que se consegue aceder ao inconsciente de uma criança que ainda mal fala, que não consegue explicar o que sente? A resposta dela foi genial, através da brincadeira. Para Klein, a forma como uma criança brinca, os desenhos que faz, os bonecos que escolhe, tudo isso é a sua linguagem.
É através daí que ela revela o que vai lá dentro, no seu inconsciente. Muito bem. Até agora estivemos muito focados no mundo interno, no indivíduo. Agora vamos mudar um pouco o foco. Vamos olhar para as escolas que defendem que a nossa mente não se forma assim, no vácuo. Pelo contrário, ela é moldada na interação constante que temos com as outras pessoas. Na chamada escola relacional, a própria sessão de terapia é vista como um laboratório de relações. E há aqui dois conceitos que são mesmo cruciais. Primeiro, a transferência. Isto acontece quando o paciente, sem se aperceber, projeta num analista sentimentos que tinha por outra pessoa no passado, por exemplo, a raiva que sentia pelo pai. Depois, há a contratransferência, que é a resposta emocional que o próprio analista tem a essa projeção do paciente. E é precisamente a análise desta dança, desta dinâmica, que se torna o foco principal do trabalho terapêutico. A escola interpessoal vai ainda mais fundo nisto. A ideia central é que a nossa personalidade é moldada pelas relações que tivemos, sobretudo com a nossa família. E aqueles padrões de relacionamento que não funcionavam bem, que aprendemos em criança, eles não ficam lá atrás, no passado. Não, nós repetimos-los inconscientemente na vida adulta. E é muitas vezes daí que vêm problemas como a ansiedade, a depressão e outras perturbações. E estamos a chegar à nossa última paragem. Aqui vamos explorar a ligação poderosíssima entre as nossas emoções e a nossa saúde física. E logo a seguir, prometo, vamos juntar as peças todas com um exemplo prático para tudo fazer mais sentido. Esta é a escola psicossomática. O que é que ela nos diz? Diz-nos que quando as emoções não conseguem sair cá para fora através das palavras, o inconsciente arranja outra forma, manifesta-as no corpo. A ideia é esta. Doenças como uma gastrite que nunca mais passa, enxaquecas terríveis ou até certas alergias podem, na verdade, estar ligadas a conflitos emocionais que nunca foram resolvidos. E agora, vamos ver como estas peças todas se encaixam. Imaginem um caso, uma pessoa com insónia crónica. Como é que cada uma destas escolas olharia para o problema? Bem, um analista de orientação freudiana talvez investigasse desejos reprimidos que vêm à superfície durante a noite. Já um lacaniano iria ouvir com muita atenção as palavras exatas que a pessoa usa para descrever a sua insónia. Um seguidor de Winnicott exploraria questões de segurança emocional, o ambiente da pessoa. E um kleiniano iria à procura de possíveis traumas bem lá no início da infância, que pudessem estar ligados a esta perturbação do sono. Estão a ver? É o mesmo problema, mas visto por várias lentes diferentes, e todas elas se complementam. Portanto, como podem ver, a questão no final não é qual é a melhor escola ou qual delas tem razão. Não se trata disso. O verdadeiro objetivo é conhecer estas diferentes abordagens para conseguirmos expandir o nosso próprio olhar. É como ter uma caixa de ferramentas muito mais rica para tentarmos compreender o nosso próprio funcionamento. E com isto, chegamos ao fim da nossa visita. A reflexão que fica é esta. Depois de olharmos para estas diferentes escolas, qual delas oferece uma nova perspectiva sobre a nossa própria história? Qual destas lentes ilumina uma parte de nós de uma forma que nunca tínhamos pensado? Fica a questão.